Você já leu algum bom livro recentemente? Eu gosto de ler, então eu tenho centenas de livros. Romances, histórias policiais, livros sobre a história da Segunda Guerra Mundial, livros sobre política e, claro, livros sobre teologia. E ao longo da história, milhões de livros foram escritos, impressos, apreciados. Existem muitos grandes autores, muitos ótimos livros. Livros que desafiam, livros que informam, livros úteis e livros que são simplesmente divertidos. Como o rei Salomão disse em Eclesiastes, não há limite para a produção de livros. Mas há um livro ou uma coleção de livros que é diferente do que qualquer outra. A Palavra de Deus. Confessamos que a Palavra de Deus não foi enviada nem produzida pela vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como afirma o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1:21. Após isto, Deus, em seu especial cuidado por nós e nossa salvação, ordenou que os profetas e os apóstolos, seus servos, registrassem por escrito a sua palavra revelada, tendo ele mesmo escrito com os próprios dedos as 2 tábuas da lei. É por isso que chamamos esses escritos de Sagradas e Divinas Escrituras. E essa é a Bíblia. Foi escrito ao longo de séculos em diferentes países, em diferentes idiomas. Muitos autores diferentes desempenharam seu papel na escrita. Cada um com seu próprio estilo de escrita pessoal, cada um com seu próprio propósito. Mas os 66 livros da Bíblia que nós temos formam essa unidade perfeita, uma mensagem unida. Porque a Bíblia não é simplesmente o produto da imaginação humana, ou da engenhosidade humana, ou da sabedoria humana. Porque é a própria palavra de Deus. E, portanto, pode reivindicar ser algo que nenhum outro livro, por mais bem escrito, possa reivindicar. É perfeito. Porque não foi produzido pela vontade humana. Homens santos falaram em nome de Deus, movidos pelo Espírito Santo, para produzir esse livro. Sua verdade foi revelada de diferentes maneiras. Deus revelou a Moisés o que nenhum olho humano tinha visto, o que nenhum ouvido humano havia ouvido, a história da criação. Ele deu sua lei a Moisés no Monte Sinai, até escrevendo essa lei em 2 tábuas de pedra com os próprios dedos. Ele falou diretamente aos profetas e ele inspirou homens como Lucas a escrever os evangelhos, usando suas próprias pesquisas sobre eventos históricos para produzir um perfeito produto final. Ele usou várias maneiras, visões, sonhos, processos naturais para produzir essa obra sobrenatural. Para que o que temos na Bíblia não seja o resultado da busca do homem por Deus, mas a revelação de Deus sobre si mesmo. Então, lemos a Bíblia de uma maneira muito diferente da maneira como nós lemos qualquer outro livro. Porque é diferente do que qualquer outro livro. Nós não julgamos a Bíblia. Nós não decidimos quais partes iremos aceitar e quais partes iremos rejeitar. Nós não decidimos quais partes são críveis e quais não são. Nós a aceitamos pelo que é a perfeita e completa Palavra de Deus. Todo livro tem um propósito. Pode ser escrito para ensinar. O autor pode querer mudar sua ideia sobre um determinado assunto ou convencê-lo que a opinião dele é a opinião certa.
Pode ser escrito apenas para fornecer algumas horas de entretenimento, para levá-lo a outro mundo, despertar sua imaginação, fazer você rir ou até fazer você chorar. Mas não é apenas a fonte da Bíblia que é única. Não é apenas a maneira como seus livros foram escritos que é única. Seu propósito, sua própria razão, a razão de existir é única. Porque Deus nos deu este livro em seu especial cuidado por nós e por nossa salvação. Isso significa que a Bíblia é um presente dado para o propósito mais alto. E presentes são feitos para serem apreciados. Esse presente em particular vale a pena valorizar. Porque revela tudo o que precisamos saber sobre nós mesmos e nosso lugar nesse mundo, o que nossa vida significa, por que estamos aqui, o que devemos fazer com nossa vida. A Bíblia revela por que o mundo está no estado em que está e revela como podemos ser salvos, como podemos viver uma vida que traz glória a Deus e como podemos desfrutar da sua presença para sempre. Mas além do mais, a Bíblia não apenas revela o caminho da salvação, mas também é ativa em nossa salvação. É mais do que apenas um livro que podemos ler para encontrar determinadas informações, até as informações mais importantes, as informações que formam a nossa cosmovisão, nosso entendimento desse mundo, dessa vida. É viva e ativa. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus não apenas para revelar o caminho da salvação, mas também para operar a fé que precisamos para sermos salvos. Isso significa que a palavra é poderosa. Significa que a palavra é eficaz. Deus nos diz que é como uma espada de dois gumes, porque revela o que vive dentro de nós. É a palavra que nos julga, não nós que julgamos a palavra. E assim, valorizamos a palavra de Deus, nós estudamos essa palavra, nós meditamos na palavra, nós memorizamos a palavra, cantamos usando as palavras que Deus nos deu, nos deliciamos com a palavra, somos desafiados pela palavra. Nos faz, como outros livros, nos faz rir e nos faz chorar. Mas não como os maiores romances. Não porque seja outro livro divertido que usamos para nos distrair. Não. Mas porque é o livro que revela quem somos, o quanto precisamos da misericórdia, da graça de Deus. E como Deus enviou seu próprio Filho para sofrer o castigo que merecemos, para sofrer em nosso lugar. E por isso nos alegramos nesse livro que chamamos de Sagradas e Divinas Escrituras. Que essa palavra seja nosso tesouro.